Um segundo plano é feito por aquele engenheiro no 1935, é um plano de Mitu. E mostra como ele concebia espacialmente o desenvolvimento daquele lugar. Então, você pode ver nele uma praça central, encabeçada pela igreja, e a los costados da praça, os prédios públicos e a escola. Junto a elas, uma rua arborizada, longe dela, uma quadrícula que tem o perímetro de vegetação, sobre o qual anota cortina de montanha contra vientos e contra zancudos. Mas lá de estas barreiras, tem fincas ou cultivos com áreas simétricas. Pela margem ubica as moradias de 3 habitantes brancos e à direita outro sítio de cultivo. No curso do rio, coloca 2 hidroaviões, que é a máquina de comunicações da época no UAUPES. E mostra também a parte mais estreita do rio. Todos esses 2 planos têm um valor particular. O historiador Ernesto Barr, na Colômbia, fala assim dos planos. Los planos responden a unos conceptos de ordenamiento espacial en que la plaza y la iglesia son los ejes de su jerarquización y esta de su diferenciación social. La distribución de estos ejes del poder varían según los territorios, los climas y los paisajes para dar lugar a tipos de ciudades, las que se distribuyen en forma equidistante de la plaza, las que se plantan frente al mar o frente al gran río para ir alejando de sus orillas los sectores menos favorecidos de la sociedad. Aqui você tem as duas fotografias. À esquerda é uma fotografia dos salesianos, com a cruz, e à direita é uma fotografia dos monfortianos com a cruz no lugar onde ficava o cemitério, plantando a cruz. É o plano que falei antes. Agora vou falar um pouco das aquarelas. As aquarelas têm representação em trabalhos diferentes. O primeiro trabalho é a Comissão de Límites de Francisco Requena. As aquarelas que tem são aquarelas do Rio Caquetá, Japurá, no Brasil. Não tem imagens do UAUPES porque naquele momento ele não chegou lá. E a comissão tampouco. Um segundo trabalho que faz aquarelas é, naturalmente, o trabalho de Alexander Rodrigues Ferreira. Rodrigues Ferreira teve 2 desenhistas. O primeiro, Joaquim José Codina, foi funcionário do Real Gabinete da História Natural do Museu da Ajuda, em Lisboa, pintor, copista e aquarelista. O segundo foi José Joaquim Freire. Juntos trabalharam muitas temáticas, como as representações cartográficas, a desenhos topográficos, reconhecimentos hidrográficos, prospectos de cidades e vilas e traçados urbanísticos, plantas e alçados de arquitetura civil e militar, registros de espécies botânicas, zoológicas e geológicas, imagens antropológicas, apontamentos de atividades econômicas, desenhos de engenhos e maquinaria. Existem várias edições, uma delas, o professor no ano 2007, que mostram algumas imagens contenidas nessa obra. Uma avaliação acerca da iconografia da viagem filosófica precisa. No inventário de 1794, Ferreira reuniu cerca de 2.670 desenhos, dos quais 1.015 eram originais, produzidos durante a viagem ao Pará. Para assegurar a preservação dessas imagens, faziam-se cópias. Ao retornar a Lisboa, a viagem filosófica reunia cerca de 544 cópias. Na Biblioteca do Rio,
encontram-se 902 estampas, parte certamente copiada dos originais encontrados no Museu Bocage, em Lisboa. O mesmo investigador faz uma anotação acerca das representações da natureza. Ele diz que os desenhos dos peces são bem feitos, mas os desenhos dos mamíferos estão mal desenhados e identificados. Temos agora a imagem do índio Guaupe, na obra de Alexander Rodrigues Ferreira. O índio Guaupe foi descrito tempranamente por Monteiro de Noronha, falando que ele tinha as orelhas e o beiço inferior furados. E falando também que ele tinha uma pedra branca, que tinha um cordão e ficava pendente de seu pescoço. A imagem da esquerda não mostra essas coisas. Mas uma descrição posterior do século XIX de Alfred Wallace faz menção de algumas dessas coisas. E então a pergunta é: como é a imagem? Eu acho que você pode fazer algumas conjecturas. Eu fiz as seguintes. Ferreira fez viagem que tomou muito tempo. E acho difícil descartar que ele não tivesse encontro com alguém chamado o índio Guaupe, ou algum membro assim chamado. É bem provável que o contato fosse curto, ou somente que seu desenhista não conseguisse reter a totalidade dos rasgos detalhados nas descrições. Pode ser também que o desenho fosse feito com posterioridade ao encontro, razão por la qual omitiram detalhes. Ou quizá a explicação fosse simplesmente que o encontro com o índio Guaupe se produjo tal como a imagem mostra, sem decoro, sem os adornos. Vou mencionar duas coisas mais com relação a esta imagem. Uma tem que ver com as notas AP. Um pesquisador fala das notas AP e diz que o nome da aquarela Índio Guaupe no acervo da Biblioteca Nacional no Rio, a imagem não tem legendas, e que foi a publicação do Conselho Federal da Cultura que puso elas. Não sempre, disse ele, respeitando as legendas originais das imagens que repousam no Museu Bocage, na Lisboa. No caso concreto da imagem do índio Guaupe, o pesquisador precisa que o texto diz: Índio Guaupe u Coretu. E nós sabemos e temos uma imagem de uma maloca coretu, de planta circular com compartimentos internos divididos e áreas comuns e familiares. A imagem da direita é a representação de João Rodrigues Barbosa, um naturista, e ele faz simplesmente a menção ou a avaliação que o índio Guaupe fica afeminado e que diz, nas aspas, célebre tribo conhecida na história das Amazonas, encontrada por Francisco Orellana. Diz João Barbosa. Estas aquarelas são aquarelas da Comissão Coreográfica, que, como eu falei, são da região de Caquetá, Japurá, na Colômbia. Mas quis que você olhara nelas. Não temos
da comissão Aquarelas, como disse antes, da região do Alpes. Agora vou falar um pouco da fotografia. A fotografia começou, como vocês lembram, com o daguerrotipo. Temos os primeiros daguerrotipos. Os daguerrotipos chegaram cedo na Colômbia. Em 1839, um francês chegou à capital e 3 anos depois fiz estes dois, os primeiros daguerrotipos na Colômbia, da uma rua e da praça da capital. Naquela época, o acesso ao daguerrotipo tinha uma particularidade, ficava limitado pelo custo. Se vocês olham a gráfica, vocês podem dar conta que o custo de um daguerrotipo é R$5 e os preços dos produtos na época de primeira necessidade são uma quinta parte. Assim que as pessoas não podiam fazer um daguerrotipo se quiseram. Muitas delas não tinham jeito para fazer isso. Agora vou falar das fotografias na Colômbia, no Brasil, no Alpes. As três fotografias são fotografias de Montfort. A primeira, vocês leem, que foi antes do incêndio, publicada em 1923. A segunda tem 2 pés de fotos. Uma recomendação para os estudantes: sempre que vocês tirem uma fotografia, tirem a fotografia com seus pés de fotos, porque ela pode ser publicada várias vezes e não sempre tem o mesmo pé. E você tem que ter essa informação. Mas também tem que ter boa informação onde foi publicada. Faz um registro completo desses detalhes. Aqui então tem a fotografia depois do incêndio e a missa, os 3 pés de página, de foto, perdão, a fotografia com a missa depois do incêndio. Eu vou dar uns detalhes para compreender aquela relação entre as fotografias e os textos. O evento descrito pelo missionário da Moisés diz que o incêndio foi o grande obstáculo para a missão. E diz que a conflagração teve lugar o 17 de maio de 1919, às 4 p.m., que ela destruiu a capela e a escola. Outro religioso, Maurice Dieres, fala do facto como uma prova divina, uma prova de Deus. Ele fala assim: una tarde aciaga, por cierto, un incendio se robó los hermosos edificios de los padres. Capilla, escuela, casa, talleres, todo fue presa de las llamas. Todo no. Quedó salvado por una niña el copón con la santa reserva. E intacta, en mitad de los escombros humeantes, la cruz del altar, palladium sagrado, áncora de salvación. A primeira valoração é de 1919, esta foi feita em 1925, mas temos uma na metade, feita por o padre Pierre Baron. Ele fala assim: por la crisis de la goma, casi diariamente nos vienen indios pidiendo trabajo y naturalmente no podemos satisfacerlos a todos. Sin embargo, siempre aceptamos los vecinos y rehusamos a los que viven algo retirados. Ellos no comprenden esta diferencia. Se disgustaron algunos y vinieron de noche a prender candela a nuestra capilla, que se quemó completamente.
As feiras lauritas dan también una versión. Habiendo visitado la misión de Montfort, unos indios muy salvajes, con el fin de sustraer a sus hijos del internado, con el que 1000 dificultades habían logrado fundar las misiones y no pudiendo conseguirlo, pues uno de los reverendos padres se les impuso, resolvieron vengarse y para ello esperaron la noche y metieron fuego a la iglesia cuyo techo era de paja. Então você acha algumas coisas. As causas são diferentes. A hora é diferente. E com as imagens você pode, cruzando as informações dos textos das imagens, perceber esse tipo de coisas. Que o pé de foto provavelmente não diz. Agora vou dar outro exemplo. Tem relacionamento com o papel dos indígenas na proteção das fronteiras. A imagem da esquerda é a imagem do grupo, a turma de gendarmes no AUPES na Colômbia. E à direita, os exercícios militares nas missões salesianas. Se você olha as fotografias parecem garantir o papel e o treinamento militar entre os indígenas para nas áreas da fronteira. Viajero que está nas missões no Brasil, venezolano, diz o seguinte: assistia a exercícios militares feitos com fuzis Mauser, tendo ficado profundamente comovido com o bello espetáculo da saudação à bandeira nacional pelos alunos da escola. Porém, a ideia da proteção das fronteiras não deixa de ter encontros. O padre Massa lembra ao respeito, aspas, nossas 30 Mauser eram velhas, descalibradas, sem munição, só sirviendo para exercícios ginásticos y militares, doadas para ese fin desde 1921 pelo ministro da Guerra. Na Colômbia, missionário colombiano faz a seguinte menção. Ele diz que a experiência do polícia indígena não ficou exitosa. Él dice, primero se habían nombrado policías indígenas, pero no se encuentra entre nuestros indios personas de entera confianza y bastante buena voluntad para ayudar eficazmente a los misioneros en castigar a los delincuentes, procurar la fiel asistencia a las escuelas, etcétera, etcétera. Un papel distinto, diferente. Agora vamos a olhar algumas imagens das missões e o relacionamento com a política, os temas políticos. À esquerda é uma visita que fizeram nos anos 70 os indígenas nos anos 60, os indígenas do AUPES colombiano ao presidente